Ontem nas redes sociais começou a circular uma informação de que uma bebezinha teria sido roubada dentro de uma maternidade aqui em Maceió. Sabendo disso, a polícia fechou o cerco, investigou o caso e conseguiu encontrar a criança, graças a Deus. Eu vou voltar ao vivo agora com Alan Garcia para falar só pra gente sobre qual o motivo dessa criança ter sido roubada dos braços dessa mamãe que estava recebendo alta de uma maternidade. Alan Garcia, boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, essa mulher disse à Polícia Civil que roubou essa criança porque teria perdido o bebê que ela ganhou recentemente, né, deu à luz recentemente, e para repor, digamos assim, essa ausência, ela roubou a criança de uma outra mãe que tinha acabado de ter esse filho. A Polícia Civil conseguiu detectar, né, identificar essa mulher e conseguiu recuperar a criança. A gente está aqui com o delegado Carlos Rodrigues, que vai trazer mais informações para a gente. Delegado, essa mulher, né, que pegou essa criança, que roubou essa criança, onde ela está agora? Ela foi internada, ela está presa? O que é que vocês começaram a perceber que pode ter acontecido? Boa tarde, né? Só esclarecendo, né? A conduzida, né? A nossa investigada, ela não confessa ter realizado a subtração da criança. Muito embora a gente já tenha todos os indícios, todos os elementos, todas as provas para demonstrar que ela de fato realizou a subtração e tinha a intenção de introduzi-la em seu meio familiar como se filha sua fosse, né? Porque houve essa outra perda de um filho dela. Ela passava para a família que estava grávida, tá? Há alguns meses ela já vinha simulando estar grávida. A gente não conseguiu ainda confirmar, até porque ela não colabora em fornecer a realidade dos fatos, tá? Mas o que temos de confirmação é que, pelo menos nos últimos meses, ela não estava grávida, simulava essa condição para a família e chegou aí a maternidade, né, como se fosse ter o seu parto, e lá subtraiu uma criança e retornou para casa com o bebê. E aí informou a família que seria seu filho, e a intenção dela era tratá-la como um filho, né, tratar essa bebê como uma filha e ignorar toda a condição, toda a situação de uma mãe que teve o seu filho subtraído, né? Delegado, como é que ela teve condições de entrar no hospital, né, se assim foi feito, e roubar essa criança? Olha, tudo que nós levantamos até o momento foi de que ela se dirigiu à maternidade, se aproximou da vítima, né, da mulher que estava para ter uma criança, e se ofereceu para ajudar, auxiliar nos cuidados, tá? Após ter sido liberada da maternidade, não houve uma subtração dentro da maternidade. Já na saída da maternidade, ela subtraiu essa criança, tá? Despistou a mãe e ingressou em uma van. E aí se dirigiu até as imediações ali da cidade universitária e foi para sua residência e se encontrou com seu marido, com seus familiares, e apresentou aquela criança como sua filha. Como é que estava a criança e a mãe, né, da criança quando vocês a encontraram? A criança estava bem, né? Estava sendo bem cuidada, né? Como falado, a intenção da investigada era introduzi-la como se sua filha fosse. A mãe estava desesperada, né? Teve uma filha subtraída nessas condições, né? Foi enganada por uma pessoa que a princípio demonstrou a intenção de ajudar. Foi uma situação bem sensível, né? Bem complexa para a gente administrar. A investigada a todo momento continuava sustentando que a filha era dela, mesmo diante de todos os indícios contrários, e não queria devolver a criança para sua verdadeira mãe. Uma situação sensível, mas que infelizmente tivemos o melhor desfecho. Vocês conseguem perceber já, diante, né, dos depoimentos, desse início de investigação, se existe um envolvimento de parentes, de amigos dessa mulher para raptar essa criança? Não. Pelo que levantamos aqui, ela praticou toda essa engenharia sozinha, né? Todo o plano foi arquitetado sem o conhecimento de seu marido, sem o conhecimento de seus familiares. A todo momento ela escondia a real situação, passava para eles a informação de que estava grávida e simulou que havia realizado o parto e teve esse bebê que ela levou para casa e apresentou como sua filha. Ela está presa? Ela foi
a princípio encaminhada para um atendimento psiquiátrico. A gente verificou de plano que ela não estava, a princípio, muito bem de suas faculdades mentais, tá? Ela foi liberada após esse primeiro atendimento, fizemos aqui o interrogatório dela, ela continua apresentando sinais de que não estaria arquitetando bem as suas ideias, né? Que a versão dela realmente não bate com o que a gente tem de informações, e ela continua sustentando, mesmo diante das provas técnicas, dos documentos, que teve esse filho. Então a gente acredita que ela realmente, pelo menos momentaneamente, não está com suas faculdades mentais em sua integralidade. A gente está comunicando isso ao Poder Judiciário para que seja avaliada a situação dela, a fim de que seja analisado se ela será encaminhada para um manicômio judicial ou um outro estabelecimento adequado para que ela responda pela infração na medida de sua responsabilidade, pois é possível que ao tempo dos fatos ela não tivesse a inteira responsabilidade pelas suas condutas. Delegado, na própria maternidade ou na região, existem câmeras de segurança que possam trazer para vocês imagens que mostrem cada vez mais o que aconteceu lá? Olha, num primeiro momento, a nossa preocupação inicial, né, o nosso foco primordial foi em localizar essa criança, trazê-la com integridade física totalmente preservada para a sua mãe, tá? As diligências continuam. No momento, realizamos a coleta de diversos documentos que comprovam que ela não estava grávida, documentos que demonstram que ela não realizou um parto, e avançaremos sim na coleta de imagens para robustecer a nossa investigação. Por hora, nós não coletamos essas imagens, porém, contudo, entretanto, todo o arcabouço já produzido já é mais do que suficiente para demonstrar, mas iremos sim avançar para a coleta de imagens. Delegado, muito obrigado pela participação do senhor com as informações. Wilson, história que a polícia precisa montar esse quebra-cabeça direitinho, né? Para entender o que de fato aconteceu. As investigações já apontam uma linha para eles entenderem qual foi a real atitude desta mulher. Mas no fim a história terminou bem. O filho, a criança, o bebê está de volta para a mãe. E os dois estão bem, passam bem, né? Isso é o que importa. Eu volto com você.